devocional em família e eu gostaria de compartilhar com vocês 2 versículos que está lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Vamos até aí. Eu gostaria de deixar 2 perguntas aqui que foi o que Deus ministrou no meu coração, que diz assim: onde estão os nossos pensamentos e a quem temos dado ouvido? A Bíblia diz aqui que se afirmarmos que estamos sem pecado, estamos nos enganando. Todos nós vamos pecar, isso é fato. Mas a pergunta é, quando nós pecarmos, quem vamos ouvir? Que voz ouvir? A errada ou a certa e fazer o que é certo? Queria deixar um exemplo aqui de 2 discípulos. Judas Iscariotes e Pedro traíram Jesus. Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata e Pedro fingiu não conhecer o mestre. Mas não foram esses pecados que definiram o destino desses 2 discípulos, e sim as atitudes que eles tomaram após o erro. Se realmente Judas quisesse ser perdoado, ele seria. Quando ele entregou Jesus às autoridades, Jesus disse lá em Mateus 26:50, amigo, o que é o que traz? Tipo, amigo, o que você vai fazer agora? Jesus sabia que aquele beijo significava, mas mesmo assim chamou de amigo e ofereceu o perdão. Mas não adiantou. Mais tarde, Judas percebeu seu erro, mas ele nunca se arrependeu. Ele ouviu a voz errada e fez o que era errado. Já Pedro, ele negou Jesus não 1 e nem 2, e sim 3 vezes. Pedro ficou arrasado, chorou amargamente. Mais tarde ele ficou com seus irmãos da fé e se voltou para Jesus e recebeu seu perdão. Pedro ouviu a voz certa e fez o que era certo. Muitas vezes temos escutado a voz de Satanás, desprezando aquilo que Deus diz ao nosso respeito. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, tem tantas promessas que podemos tomar posse, dizendo que Deus é conosco, dizendo que não há nenhuma condenação sobre nós, dizendo que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará, como tantas outras. Mas a verdade é que quando estamos passando por tribulações, quando estamos passando por dificuldade, pandemia, que temos que ficar em casa, né? E somos metralhados com tantas coisas que vimos, que ouvimos, a voz de Satanás, ela gera dúvida, ela gera medo na nossa mente. A voz errada, ela nos afasta de Cristo, ela nos afasta da igreja, ela nos afasta da comunhão com os irmãos da fé. Mas a voz certa, ela nos traz no caminho da presença do Espírito Santo. Ela nos une, né? E eu queria colocar aqui, eu queria deixar um versículo que é Jeremias 33, versículo 3, que diz assim: se você me chamar, eu responderei. Eu contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. A voz certa é a voz de Deus. Nós precisamos ter um momento de leitura, nós precisamos ter um momento de qualidade. Muitas vezes Deus está falando e a gente não está percebendo o que Deus está falando conosco. A voz certa é a voz de Deus. Quem se aproxima de Deus aprende a ouvir a voz do Senhor. Amém? E eu gostaria de terminar aqui com mais uma frase. Que voz você vai ouvir? Que voz nós vamos ouvir? Precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor todos os dias. Com isso você vai aprender a ouvir a voz certa. Amém? Que Deus abençoe seu dia. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família.
Em nome de Jesus. Amém.